O serviço secreto mais temível do mundo se chama Mossad, ou simplesmente um instituto. O nome completo seria um Instituto para Informações e Atividades Especiais. Esse é o nome do Mossad, o serviço secreto israelense, que realizou missões que pareciam impossíveis no mundo todo, em Israel, mas muitas vezes fora dele. O que você não sabe é que o Mossad, como eu vou te contar daqui a pouco, ele fez operações clandestinas fantásticas, muitas vezes inspirados na Bíblia mesmo. E a gente vai ver isso de uma forma muito interessante. O Mossad, o Instituto, ele foi criado oficialmente por David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro de Israel, no ano de 1949. Mas, na verdade, antes da independência em 48, já os serviços de defesa, que não eram do Estado de Israel, porque não havia, mas eram clandestinos, eles já tinham essa ideia, essa noção da importância de você ter um serviço secreto, de ter espiões que vão saber o que o seu inimigo está fazendo. Lembre-se bem, o Estado de Israel ele foi criado quando tinha 5 estados querendo destruí-lo, 5 estados que eram vizinhos a ele, querendo destruí-lo, não deixando ele nascer, e depois que ele nasce, não querendo que ele vá continuar tendo continuidade. Então, isso se tornou fundamental. Nesse momento, David Ben-Gurion toma a decisão que isso vai se tornar algo oficial do Estado de Israel. Foi criado, então, um serviço secreto que é o Mossad. Fez operações realmente cinematográficas, como eu posso te falar já já. Por exemplo, uma das operações incríveis que fez o Mossad foi sequestrar o famoso prisioneiro de guerra alemão, responsável, segundo suas próprias palavras, por mais de 5 milhões de assassinatos. A gente está falando de Adolf Eichmann. Essa pessoa que era muito alto no escalão do governo alemão na Segunda Guerra Mundial, ele escapa das mãos dos americanos logo depois da guerra, ele vai para a Áustria e finalmente ele é levado então depois para a Argentina por um caminho bem tortuoso, passando por vários mosteiros, porque tudo veio de um padre que apoiava a causa dele, então conseguiu os lugares de refúgio até que finalmente ele chega na Argentina e lá ele pensa que ele está relativamente salvo. Veja bem, esse Adolf Eichmann foi a pessoa que falou que ele ia dar pulos de riso no seu túmulo sabendo que 5 milhões de mortes foram feitas por causa dele. Então ele estava lá na Argentina. Quando o Mossad descobre que ele está lá, eles têm 2 opções. Por um lado, revelar ao mundo que ele está lá e pedir extradição ao governo da Argentina. O tema é que naquela época o governo da Argentina dava apoio muitas vezes a esse tipo de criminoso e não aceitava a extradição. Então, a outra opção seria sequestrá-lo, tirá-lo de lá de forma clandestina para dar um julgamento verdadeiro para esse grande criminoso. E assim foi feito. Eles conseguiram descobrir o lugar onde ele vivia, a rotina que ele tinha, o horário que ele chegava em casa, os ônibus exatos que ele pegava, e depois de ter toda essa informação, confirmar com 100% de verdade a sua identidade, ele realmente foi sequestrado. Isso a gente está falando do ano de 1962. Quando ele foi sequestrado, levaram ele para uma casa segura na Argentina. Agora ficou o dilema, como é que a gente vai tirar ele de lá? Enquanto isso, ele estava sendo interrogado e ele admitiu, sim, sou eu. Apesar de que o meu nome é falso, eu sou Adolf Eichmann, que sou tão perseguido que vocês estão procurando. Sim, vocês chegaram no lugar certo. Então ele acaba confessando, inclusive, confessa nesse momento grande parte dos seus crimes de guerra contra a humanidade e contra o povo judeu. Agora, como é que você vai tirar ele do país? O que acontece é que Israel tinha mandado uma delegação com um avião que veio de Israel para comemorar um dos aniversários da independência argentina, se eu não me engano, 150 anos. Então, essa vai ser a estratégia de fuga. Eles vão colocar
Adolf Eichmann sedado dentro desse avião, também com uma identidade falsa, e dessa forma trazê-lo para Israel. Dito e feito. As autoridades argentinas não desconfiam daquele homem que eles supõem estar bêbado no avião, permitem que ele suba, e assim ele chega em Israel com uma surpresa muito grande para ele muito triste, para muitas pessoas que conheciam eles pessoalmente dos campos de concentração. Finalmente um momento de justiça. Adolf, son of Adolf Karl Eichmann. First count, nature of offense, crime against the Jewish people, an offense under section 1A1. Algo realmente para fazer um filme sobre isso, que até já foram feitos filmes sobre essa operação, como eu falei, realmente especial. Mas de onde a gente viu algum caso na Bíblia sobre isso? Eu posso te trazer um caso muito interessante. Quando Jacó, ele estava na terra de Canaã, e ele tem 12 filhos, mas lembra que José, ele foi vendido pelos irmãos e ele foi parar no Egito. Os irmãos sabem que ele não foi morto. O pai, Jacó, pensa que ele morreu, mas os irmãos sabem que não. E chegou o momento que eles se arrependem e eles querem trazer José de novo para perto do seu pai. Eles querem se arrepender do grande pecado que eles fizeram e trazer. Como é que eles vão conseguir sequestrar José, que está em algum lugar do Egito, e trazê-lo para a terra de Canaã? Veja as semelhanças do que a gente acabou de contar do Mossad. O que eles fazem? Eles não entram pelo mesmo portão no Egito. Cada um entra num canto diferente, num portão diferente, numa área diferente, porque eles estão buscando informações, serviço secreto da época. Aonde está José? Onde pode ser que está nosso irmão? E quando o próprio José, que era o vice-rei do Egito, ele reconhece os irmãos, ele vê a estratégia que eles fizeram. Por isso, quando ele aprisiona os seus irmãos, eles falam: vocês são espiões. Eles falam: não, a gente veio aqui somente comprar provisões, como o nosso pai, que está na terra de Canaã, pediu, o que era verdade. Mas não era toda a verdade. Mas o que José fala para eles? Não, vocês vieram ver a nudez da terra. O hebraico bíblico fala: vocês vieram ver Ervat Haaretz, que significa vocês vieram revelar a terra. Os planos de vocês são maiores do que esses. Eu não acredito nisso. Então o argumento de José, vice-rei do Egito, que 12 irmãos, não é natural que eles se separem em 12 caminhos diferentes. A intenção de vocês é igual o comportamento de espiões. Aqui no Egito nós já conhecemos isso. Pelo menos ele tinha pensado dessa forma. E o que acontece, então, nesse caso, é que José acaba se revelando como vice-rei. Não há necessidade do sequestro dele, tirando ele do Egito, levando ele para a terra de Canaã. É claro que é diferente do caso de Eichmann nesse sentido, mas a gente vê que a inspiração de buscar uma pessoa para retirá-la, a gente já viu o caso na Bíblia. Agora, se você é um país, se você é uma comunidade que está em extremo perigo, tudo que você quer saber é o que acontece do outro lado, não é verdade? Você quer saber o que passa no lado do inimigo. Então, mais uma das operações incríveis que fez o Mossad foi implantar uma pessoa num nível muito alto, num dos arqui-inimigos do Estado de Israel, que é a Síria. O que acontece? Eles pegam um homem chamado Eli HaKohen, que ele nasce no Egito, então ele é um judeu que tem origem árabe, fala o árabe perfeitamente, mesmo a aparência dele, facilmente ele se confunde com um árabe. E o que eles fazem? Trazem para Israel e ele passa por um treinamento intensivo. Depois de um tempo ele é mandado, curiosamente, para a Argentina, e lá ele tem um passaporte falso, claro, com um novo nome, e ele é um empresário agora,
com muito dinheiro, capaz de empregar muitas pessoas com muita influência. E ele fala para a comunidade síria: chega, o meu tempo na Argentina passou, vou voltar para minha terra natal, que é a Síria. Ele vai para a Síria e ele começa a fazer contatos, e as pessoas que poderiam estar desconfiadas quando ouvem que ele veio da Argentina e entram em contato com a comunidade síria da Argentina, recebem um aval. Sim, nós conhecemos, ótima pessoa, uma pessoa com muitos recursos, podem confiar. E o que acontece com Eli Cohen? Que ele dá festas, participa de festas e ele consegue entrar na cúpula do governo. Não somente isso, ele acaba se tornando o assessor mais importante do ministro da Defesa da Síria. Então o que acontece? O Estado de Israel, que era muito pequenininho, e ele tinha uma ameaça de extinção por tantos exércitos que queriam atacá-lo, principalmente o da Síria. Agora, o que acontece? Israel recebe, através de mensagens codificadas que passa Eli Cohen, ele passava através de um rádio, ele conta exatamente onde estão as posições do exército sírio, onde estão escondidos os búnkeres, aonde são preparados os armamentos, que armamentos que eles têm, enfim, até as táticas de guerra. Só que chegou num nível tão exagerado, ele conseguiu tantas informações que os sírios começaram a desconfiar. Como é que pode ser que o exército de Israel ganha todas as batalhas, nós não conseguimos fazer nada? E aí veio a ideia: será que alguém está traindo? E depois de alguns anos que Eli já estava numa posição muito elevada, um dia ele é flagrado utilizando o rádio dele, e aí acabou a esperança dele, que foi alertado pelo Mossad. O instituto avisou: ele volta para casa, está ficando perigoso demais. Ele fala: não, eu vou fazer isso pela minha terra, pela minha nação. E ele passa o máximo de informações, até que finalmente, infelizmente, ele acaba sendo capturado e morto por enforcamento na Síria. Apesar de que as Nações Unidas, muitas pessoas pediram para ele ser perdoado, isso não acontece, mas durante a sua vida ele acaba salvando milhares, se não milhões de vidas israelenses. Boa parte da Guerra dos 6 Dias, as informações vieram do lado do norte exatamente de Eli. Então a gente vê aqui um modelo de uma pessoa que foi infiltrada. Mas veja bem, isso também acontece na Bíblia, não é nada novo. Olha só, quando Absalão ele faz uma revolta contra o seu próprio pai, o rei Davi, Absalão, ele começa a reunir uma cúpula de pessoas importantes. Ele vai ter já quem vai ser o sumo sacerdote, quem é o profeta que vai acompanhá-lo, e ele começa a colocar as pessoas num conhecimento: eu serei o próximo rei. E ele começa a juntar um exército e ele começa a rebelião contra o seu pai. O seu pai é obrigado a fugir de Jerusalém. O rei Davi está em extremo perigo e ele não sabe exatamente o que fazer. Absalão, ele está se organizando do lado de fora, ele juntou o exército e ele tem um grande conselheiro que é Ahitofel. Só que nesse momento, Davi tinha o seu conselheiro que era fiel a ele completamente, que se chamava Hushi Ha'arki. E ele fala: Sua Majestade, eu vou lá até o acampamento do seu filho, eu vou me fazer passar por uma pessoa que apoia ele, vou descobrir os segredos, vou aconselhá-lo ele de uma forma errada para que você possa continuar sendo rei, porque essa é a vontade de Deus. Davi abençoa ele e Hushi vai até Absalão. Nesse momento, Ahitofel fala: o que você está fazendo aqui? Você é muito amigo do rei Davi. Você é um traidor. Fala: não, eu sou traidor do rei Davi. Viva Absalão! Eu estou junto com ele, eu mudei de time, aqui está o futuro, ele é a juventude. E até Ahitofel acaba acreditando. Quando Absalão vê que Ahitofel acredita, então ele foi construindo, aquela comunidade dele, das pessoas que já acreditam nele. Absalão fala: você é muito inteligente, eu sei quantos bons conselhos você deu para o meu pai. Então eu quero que você também me aconselhe. Então no momento que Absalão fala: o que eu devo fazer agora? É momento de guerrear. Ahitofel fala: esse é o momento. Junta 12 mil homens, faz um ataque relâmpago contra o seu pai e você vai conseguir se tornar o rei.
Só que Absalão não toma decisão antes de ouvir Hushi, que agora é o nosso agente duplo, o agente secreto duplo que a gente vê. E aí o que ele fala? Não faça isso. Você vai perder a guerra, 12 mil homens é muito pouco para o rei Davi. Antes vai, junta mais homens, ganha tempo, ganha força e somente assim você vai conseguir ganhar a guerra. Hushi, na cabeça dele, ele sabia que se o rei Davi ele tiver tempo, ele vai conseguir ter um exército muito maior e Absalão será derrotado. O que acontece é que Absalão realmente escuta Hushi, Arqui, a ponto de que Ahitofel, quando escuta isso, ele fala, está tudo perdido. Ele acaba se suicidando, Ahitofel. Mas Hushi, então, foi escutado, Absalão espera muito tempo, o rei Davi se organizou e acaba que Absalão tem a sua revolta completamente desfeita. No final das contas, ele até mesmo foi morto. Hushi Arqui foi o agente duplo secreto do rei Davi que acaba salvando ele das mãos do seu próprio filho que estava fazendo essa revolta contra ele. O Mossad faz outros tipos de operações também de um cunho completamente diferente do que nós estamos acostumados a escutar. Por exemplo, o Mossad, o instituto, foi responsável pelo salvamento de milhares de judeus que viviam no Sudão, queriam vir para Israel, mas eles estavam fechados em um país hostil que não permitia que eles viessem. Uma operação secreta consegue fazer com que esses judeus saiam do Sudão. É verdade que tem a história dos judeus etíopes também, mas aqui a gente está falando da história dos judeus do Sudão, que eles conseguem cruzar a fronteira com a ajuda do serviço secreto de Israel, que consegue uma trilha correta, consegue subornar as pessoas corretas e dessa forma mudar eles de país até conseguir trazê-los finalmente para a terra e para o Estado de Israel. É interessante que na Bíblia nós vemos no livro de Juízes que quando a tribo de Dan ela está preparando-se aqui em Israel para assumir sua terra, eles não sabem que terra seria a terra ideal para eles. O que eles fazem? Eles mandam espiões para ver qual a terra que eles devem entrar como tribo. Então, muito parecido com os judeus do Sudão, uma tribo que veio e precisavam se assentar em Israel, a gente vê que, na verdade, na Bíblia já conta pra gente que a tribo de Dan também fez essa busca de como é que nós vamos sair do lugar onde nós estamos, vamos entrar na nossa terra, qual a terra que será apropriada para a gente conseguir viver em Israel. Então, mais uma vez, uma semelhança muito grande. Por falar em agentes duplos, um dos casos fascinantes aconteceu no Egito. Ashraf Marwan, ele casou com a filha do presidente do Egito, Gamal Abdul Nasser, uma pessoa que fez muitas guerras contra Israel e sempre estava planejando outras guerras. E o que acontece é que ele vai ganhando a confiança do seu sogro. Agora veja bem, ele era egípcio, ele não era judeu e nem nada assim, ou seja, ele era um egípcio completamente voltado à causa egípcia. E o que acontece é que ele vai galgando postos dentro do governo, na verdade de uma forma informal, mas por outro lado ele ganha uma influência muito grande e ele sabe de tudo o que acontece no Egito. Posteriormente, o seu sogro vem a falecer e o novo presidente se chama Anwar Sadat. Sadat, que vai ser no futuro responsável pela guerra do Yom Kippur, a guerra de 1973. Ele é uma pessoa que também tem a estratégia de destruir o Estado de Israel. Só que nesse momento, Israel consegue recrutar Ashraf Marwan com muito dinheiro e a garantia de segurança, ou seja, uma fortuna você vai ganhar se você virar um agente secreto de Israel. Ele sabia de tudo o que acontecia no Ministério da Defesa. Então, nesse momento, aqui o serviço secreto funciona através realmente do dinheiro. E ele dá informações preciosíssimas, mais uma vez, de todos os movimentos do exército egípcio, com seus armamentos, com as suas táticas e mais. Um dia antes da guerra
do Dia do Perdão, a Guerra de Yom Kippur, em 1973, eclodir, ele avisa o Estado de Israel: daqui a um dia vai começar a guerra. Então, apesar de que o Estado de Israel aqui não se comportou tão bem quanto em 1967 na Guerra dos 6 dias, ainda assim eles foram avisados um dia antes e alguma mobilização conseguiu ser feita a ponto de, no final das contas, saírem vitoriosos da guerra. E grande parte disso é por causa do recrutamento desse homem, que depois disso ele ainda continua no Egito, ele não foi descoberto. Depois que Anwar Sadat foi assassinado no Egito por pessoas do próprio Egito, o que acontece é que ele resolve, e ele se sente ameaçado também, ele vai viver na Inglaterra e ele acaba se tornando uma pessoa muito conhecida na Inglaterra, compra um time de futebol muito famoso e misteriosamente, muitos anos depois, ele foi assassinado. Até hoje, ninguém sabe quem fez isso. O Estado de Israel tinha uma relação muito boa com ele, de muita gratidão. Então, mesmo assim, não foi descoberto o motivo do seu assassinato. Mas então a gente vê um caso que o Mossad pegou mais uma vez uma pessoa que estava no alto escalão do exército inimigo e consegue saber todas as informações. Mais um caso fascinante foi a Operação Diamante. O que acontece é que o exército de Israel era muito novo ainda, a gente está falando no ano de 1966, ou seja, antes da Guerra dos 6 Dias. E o que acontece é que os inimigos, eles têm uma nave poderosa, um avião que ele é muito poderoso, que é o MiG-21, e eles não sabiam como lutar contra esse avião, porque eles nunca tiveram um avião assim, e era um avião produzido na Rússia, que a União Soviética, ela apoiava os Estados Árabes e fornecia esses aviões, esses caças, para alguns dos exércitos árabes. Eles não sabiam o que fazer. Então, mais uma operação secreta do Mossad conseguiram recrutar um dos comandantes da Força Aérea do Iraque. Mais uma vez, com a garantia financeira e de segurança, de proteção, se ele desertasse e conseguisse pousar com um MiG-21 em Israel. Foi tão secreto, toda a operação foi tão secreta, que mesmo o exército de Israel, em sua maioria, não sabia de nada que estava acontecendo para não vazar a informação, e eles iam ter que avisar o mínimo de pessoas possíveis na própria Força Aérea para não pensar que está tendo um MiG entrando no espaço aéreo do Iraque. O que ele vem fazer aqui? Ele vem atacar, e nesse caso não é. Então, mesmo a Força Aérea, ela quase que praticamente ninguém vai ser avisado, vai ser o mínimo possível, porque a missão é uma loucura, porque ele também tem que sair do espaço aéreo iraquiano sem deixar rastros, sem pensar que ele está realmente desertando. E acontece isso. Ele, num belo dia, a família dele já é transferida para um outro lugar e ele foge com um MiG-21 que ele mesmo está pilotando. Quando o exército do Iraque percebe, já está longe demais, e ele consegue entrar no espaço aéreo de Israel. Nesse momento, toda a força de Israel aérea é avisada: não façam nada, é um dos nossos, por incrível que pareça. E ele vem e ele consegue aterrissar em Israel. E nesse momento, o que acontece? Israel aprende tudo o que estava acontecendo dentro daquele caça. Quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos, o que nós podemos adaptar para os nossos aviões. Então o MiG-21 ficou muito bem conhecido, as armas dos inimigos estão claras. Isso lembra também a gente, se você lembra, quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Antes de Davi ser o rei Saul perseguia Davi, e chegou um momento que Davi já não sabe quais são os passos que o rei Saul vai dar, para onde ele vai, o que ele vai fazer, onde ele vai me perseguir. Davi manda espiões para saber quais são os planos do rei Saul. Os espiões, mais uma vez, eles conseguem fazer aquilo
que eles estavam procurando. Então Davi, ainda não rei Davi, sabe dos planos e dessa forma ele consegue se salvar. Lembra pra gente muito os dois casos que eu acabei de contar, seja do Egito, seja o do Iraque. Quando você conhece as armas do inimigo, então você sabe muito melhor como lidar. Veja bem, então, como o Mossad, na verdade, o grande instituto, né, o Serviço Secreto de Israel, muitas das suas operações, elas foram inspiradas em histórias bíblicas muito famosas. E a gente até sabe que entre histórias bíblicas famosas, se a gente fala de espiões, eu trouxe o caso de José, mas sem dúvida, eu acho que o caso mais famoso que todos nós lembramos da Bíblia, tá? É o caso realmente de Moisés com os 12 espiões que vão para o Egito. É diferente dos irmãos de José, que cada um entra numa porta, para um lugar diferente. Aqui são 12 espiões que vão verificar a terra. É interessante que o hebraico bíblico, inclusive, fala latur. Latur significa uma espécie de olhar o que está acontecendo na terra, e eles acabam trazendo informações que não foram positivas, ou seja, quando Moisés manda os espiões, é uma missão que é um fracasso. Quem aprende disso e entende que a missão tem que ser muito mais secreta, com muito mais cuidado, é o grande sucessor, discípulo de Moisés, Josué. Quando ele recebe a missão de que ele vai ser aquele que vai conduzir o povo de Israel na entrada para a terra de Israel, ele sabe que ele vai passar por grandes desafios. O primeiro se encontra em Jericó, então ele manda 2 espiões para Jericó. Esses espiões, a Bíblia faz questão de falar para a gente, foram em silêncio. E eles vão pegar informações com alguém que sabe de tudo o que está acontecendo lá, que no caso era Raabe, ou Rahav, como está escrito no hebraico bíblico. Eles sabiam que ela era igualzinho ao caso que a gente viu, Ashraf Marwan. Ela sabia tudo o que estava acontecendo lá, ela foi criada lá, ela sabe o que as pessoas estão pensando, se elas estão com medo ou não. E eles fazem um acordo com ela. Olha só, conte-nos tudo o que é, e você e a sua família, todos serão salvos. Ela aceita de bom grado a proposta, conta para eles tudo que eles precisam saber, inclusive ela esconde eles. Quando se escuta que tem espiões, ela fala, sim, eles passaram por aqui, foram para um lado, eles tinham ido para o outro. E ela ainda fala, olha, esperem 3 dias, eles vão parar de procurar, eu conheço exatamente como funciona. É igualzinho o caso que a gente falou, alguém que está muito perto dos escalões superiores, sabe como tudo funciona e passa a mensagem para Israel. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o caso de Josué, é um caso que o Mossad utilizou várias vezes, utilizando alguém que está num nível muito elevado, que sabe de tudo o que acontece. Josué faz a mesma coisa, não é verdade? Ele é o precursor, ele manda para uma pessoa que sabe de tudo, tem interesse em, entre aspas, trair a sua pátria, porque ele acredita numa causa maior, a causa de Deus, e ela conta tudo, e no final das contas, o povo de Israel chega a Jericó e facilmente conquista aquela cidade, ainda mais com toda a informação. Curiosamente, também o final é muito parecido, porque Raabe, realmente, ela e a sua família são salvos, fazem parte depois do povo de Israel, como a gente vê, parte desses espiões que eram, na verdade, espiões de Israel, eles vêm para Israel, são salvos e, de acordo com a sua vontade, podem continuar vivendo em Israel. Alguns pedem para ir morar em outros países, nos Estados Unidos e assim por diante. Então a gente vê isso acontecendo realmente na prática, muito parecido com a história bíblica. Às vezes os métodos do Mossad realmente são inimagináveis. A gente está agora falando de Iyah Ayash, o engenheiro responsável pelo assassinato de mais de 70 pessoas. Uma pessoa procurada em Israel porque é um dos piores terroristas do mundo. E cada vez que ele está vivo, cada dia a mais, é perigo para centenas de pessoas, sem nenhuma piedade. Ele era chamado de engenheiro por causa dos artefatos que ele fazia de bombas, e assim ele mandava homens-bombas para dentro de ônibus, de restaurantes, todos os lugares onde havia conglomerações de pessoas, e eles se explodiam, e ele sabia fazer a bomba de uma forma para matar o máximo de pessoas possível, o maior número de pessoas possíveis.
Certa vez, o Mossad descobre aonde ele se encontra, conseguem fazer contato com um agente próximo dele que é capaz de fazer algo inesperado. O Mossad dá para o seu agente secreto, que é muito próximo das pessoas únicas, que era próxima do engenheiro, um celular. Ele trocava de celulares o tempo todo, só que esse celular tinha uma bomba dentro capaz de explodir e realmente acabar com a vida de um terrorista. E a gente sabe que o engenheiro, ele não aceitava isso de qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa de extrema confiança. E quando ele recebe a ligação e ele pensa que é o pai dele, na verdade, era aquele celular que foi entregue pelo Mossad. Quando eles confirmam a identidade dele, explode a bomba, matando aquela pessoa responsável pelo assassinato de mais de 70 pessoas e já com planos de fazer muito mais vezes os seus intentos. Então a gente vê cada vez o Mossad atuando, seja em Israel, seja fora de Israel, seja para salvar comunidades que estão em perigo, seja para vingar a morte de pessoas que foram assassinadas injustamente. Se a gente pode falar de Eichmann ou a gente pode falar dos assassinos responsáveis pelo massacre nas Olimpíadas de Berlim, onde assassinos palestinos acabam matando a delegação, muitas pessoas da delegação de Israel que estavam lá nas Olimpíadas. Todas aquelas pessoas que participaram desse massacre, todos os terroristas acabam sendo perseguidos pelo Mossad e não estão mais aqui para contar a história. Mas a gente vê que a Bíblia ela tem várias histórias que falam sobre espionagem, sobre salvamento de pessoas que estão afastadas em outros lugares que precisam vir para a sua terra natal, pessoas que estão buscando o lugar correto para se assentar de acordo com o desígnio de Deus. A gente vê isso acontecendo não somente na Bíblia, a gente vê isso sendo replicado pelo Mossad, um instituto de informações e de operações secretas de Israel. Será que é à toa que eles têm tanto sucesso e são tão temíveis, ou será que realmente é por causa da sua inspiração bíblica?